Um líder inspira outras pessoas. E é o que se eu puder ajudar a melhorar o Brasil e a inspirar as pessoas, e que outras pessoas ajudem a inspirar outras pessoas para mudar o Brasil, para ser um país lindo, um país próspero, um país sem pobreza, sem miséria, sem discriminação, ou tendo o mínimo disso, e não no máximo como a gente está hoje, uma situação lamentável, triste, dramática, pessoas morrendo, pessoas sem emprego, pessoas sem ter o que comer, pessoas morrendo no frio, Sem horizonte. sem horizonte nenhum. Mas por que dá para mudar. Por que você acha que a gente chegou nessa dicotomia, nessa coisa tão rasa de esquerda e direita, de um ódio, de uma briga, e isso tá acima de tudo? Você falar sobre vacina, estão querendo... Ah, isso é de esquerda ou de direita? A vacina é de... Como assim a vacina é de esquerda ou de direita? Vacina Tudo, de todos. exatamente, mas qualquer vacina coisa de virou uma todos. discussão entre esquerda e direita, isso ela não ajuda em nada. E eu não entendo. Você tem razão. Por que começou isso e como a gente acaba com isso? Porque quando eu vejo o panorama para a próxima eleição, é aterrador. A gente tá vendo Lula e Bolsonaro. É o horror versus o terror. A gente vai ter isso de novo? Não. A gente não vamos. Brigou para não ter isso e eu tô vendo esse filme acontecendo de novo e me dá um medo, entendeu? Porque razão. essa terceira via, por isso que eu falei, só em novembro a gente vai começar a ter outros candidatos aparecendo. É uma coisa que o Lula de novo, tudo bem, o Lula tem uma história maravilhosa, legal, mas cara, o partido dele foi envolvido num escândalo absurdo de como que esse cara pode ser uma opção viável? E do outro lado a gente tem um Bolsonaro. Cara, sério, é uma opção viável depois de tudo que ele tá fazendo? E a gente só tem essas duas opções? E parece que é isso. Isso é uma coisa que deixa a gente, eu pelo menos, sendo mais velho... Sem esperança. Sem esperança, exatamente. Porque uma coisa é... estamos vendo um panorama difícil, mas eu tô vendo no horizonte uma coisa melhor. Agora a gente vê no horizonte isso. E aí? O que a gente faz? Muda. Primeiro, por que a gente chegou nessa briga horrível entre esquerda e direita, amigo brigando com amigo, familiar com familiar, numa pandemia que eu achei que a gente ia se unir mais. Você não pensou? Falou, não, pandemia, todo mundo vai se unir. Era hora de unir todos. Mas foi o contrário. E o Brasil foi dividido. Exatamente, o Brasil foi dividido. E quem pagou essa conta? 526 mil mortos até agora. Por que aconteceu isso? Você fez uma análise da onde começou isso? Radicalismo. O radicalismo traz radicalismo. O que elegeu Jair Bolsonaro? O voto anti-PT. Exatamente. Que tem o Jair Bolsonaro? Eu não quero ser desrespeitoso com ninguém. Mas qual a inteligência do Jair Bolsonaro? Qual a biografia de Jair Bolsonaro? O que ele fez na vida que pudesse fazê-lo um líder que engrandecesse o seu mandato? Você não é capaz de dizer. Na hora certa. Ninguém é capaz de dizer, porque ele não fez. Ele até do exército foi expulso por incompetência, por insubordinação. Quem recomenda rachadinha e acha que isso é normal, quem rouba um tostão, rouba 1 milhão. Exatamente. Eu aprendi isso. Quem rouba um tostão, rouba 1 milhão. E ele se elegeu com esse discurso anticorrupção. E aí, de repente, anti-PT. O que elegeu o Bolsonaro foi ser o anti-PT. E ele não entendeu isso. Se ele entendesse isso... Nem tem capacidade para entender. Mas ele está mal assessorado. Mas ele está mal assessorado também. Porque se ele entendesse que a principal coisa que elegeu ele, que moveu, foi o antipetismo, ele entenderia que o que o pessoal viu no PT não queria ver no governo dele. Claro. E aí tá repetindo os mesmos erros. Rachadinha ok, tal. O que é? Essa rachadinha é uma coisa normal mesmo? Acontece? Claro que não é normal. Então, você roubar não é normal. Então, mas por que é colocado... Roubo é roubo. Tá no por código. Que é colocado como se fosse tá no Código Penal. Não importa se você roubou R$1.000 ou R$1 milhão. Você é ladrão. Pra quem não sabe o que é rachadinha, é aquela coisa de você contratar as pessoas e elas devolverem um dinheiro para você, não é isso? Contrata, não trabalha, dinheiro público na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal, e depois ela não trabalha e ela fica com 10% ou 20%, dá 80% ou para o vereador ou para o deputado. Isso é roubo. É roubo de dinheiro público. Isso é roubar. O roubo não se caracteriza pelo volume. Roubo é roubo. Exatamente. Entendeu? E se alguém entra aqui na sua casa, rouba o seu equipamento de som, roubou. E se alguém entrou no banco e levou do banco R$1 milhão, roubou também. Os dois são ladrões. Você vai tipificar o roubo de acordo com o Código Penal, mas os dois são ladrões. E eu vejo... Então nós não podemos... a situação anterior também foi uma situação... Nunca se roubou tanto no Brasil. Os fins não justificam os meios, Rogério. Concordo.
Não há como justificar alguém que atenda os rouba pobres mais, e os o rouba humildes. mais faz, não existe isso. Rouba mais Não faz. se justifica. Não se justifica. Por isso, uma posição de centro é difícil. Você pode dizer, puxa, mas é difícil. Mas é difícil. Mas existe. A posição de centro é uma posição equilibrada, que sabe conversar com a esquerda e com a direita e longe dos radicalismos, longe do populismo. O populismo não leva a nada. O populismo leva ao que aconteceu na Venezuela, o que aconteceu em Cuba, o que aconteceu em outros países que se perderam ou na direita ou na esquerda. Hitler o que era? Um direitista, uma extrema-direita. Mussolini na Itália, Benito Mussolini o que era? Um extrema-direita. Um radical de direita, não era de esquerda. Aliás, cresceram, por quê? Se colocaram contra o comunismo. Ah, comunismo, qui in Italia non c'è possibilità. Aí, pá, transformou o fascismo num fascínio que levou milhões de italianos à morte. E a destruição completa da Itália, que só se recuperou depois do final da Segunda Guerra Mundial. E a Alemanha, que foi destroçada também pela guerra. E 6 milhões de judeus perderam a vida, pagaram com a sua vida. E até hoje, um drama, um trauma na vida de milhões de pessoas, de descendentes de judeus que foram assassinados, foram eliminados por Adolf Hitler. O que era Hitler? Era uma extrema-direita, um fascínora. Você entende? Tem Stalin do outro lado também. Assim como Stalin. Aí vamos do outro lado. Stalin matou, assassinou milhões de russos pela esquerda. Exatamente. Populismo. E outros tantos. O extremismo, né? O extremismo. Mas o caminho do centro é o caminho do equilíbrio, é o caminho da paz, é o caminho do entendimento, é o caminho do crescimento, do respeito pela democracia, da liberdade, da oportunidade, do respeito por aquelas pessoas que pensam diferente e que não necessariamente pensam como você e nem por isso devem ser tratadas como antagonistas e eliminadas ou ameaçadas de morte ou emparedadas pelas fake news, ou canceladas, ou por arma no coldre ou na sua cabeça. Uma versão moderna que é cancelamento, é tirar o emprego da pessoa por causa de pensamentos diferentes. É um erro. Mas a última eleição meio que mostrou que os lados mais extremos não ganharam muita coisa não, né? Você fala das eleições municipais o Bolsonaro, agora, 2020. O Bolsonaro já está caindo. O PT já caíram. Foi um recado um pouco, né? Claro. Por isso é que hoje as pesquisas indicam isso claramente. É que as pesquisas estão indicando que o Lula venceria no primeiro turno, quase. Sim, mas indicam também que 50% do eleitorado no Brasil é um nem. Nem Lula, nem Bolsonaro. Eles podem ter uma porcentagem grande, mas tem rejeição muito grande. Muito alta. E o Bolsonaro fazendo jus, porque todo dia faz bobagem, todo dia comete atrocidades. E a lembrança do Lula não traz esse entusiasmo, traz a circunstância de que hoje ele venceria o Bolsonaro. Mas as eleições são em outubro de 2022, e o Lula quer não mais, agora. O Lula quer mais que o Bolsonaro continue. Ele não Claro, quer que o Lula... o melhor adversário para o Lula é o Bolsonaro, evidente. Exatamente. Não é ter alguém que seja capaz de enfrentá-lo. E o melhor adversário e sim alguém que já sucumbiu à sua própria conduta e sucumbirá ainda mais ao Lula. O Bolsonaro está assim, ó, no desfiladeiro. Mas aí eu vou ter que fazer uma provocação. E na eleição, quando você se aproximou do Bolsonaro, naquela época você não tinha noção que ele ia se tornar o que era hoje? Não. Porque era o antipetismo. Você também estava batendo no PT. Eu venci o PT, como é que eu poderia votar no PT? Exatamente. Eu venci o Fernando Haddad na Prefeitura de São Paulo. Como é que eu podia votar no PT? E eu não anulo o voto. Isso, por princípio, eu não anulo nem cancelo o voto. Eu não voto em branco e nem cancelo. Eu tomo lado. Decisão. E tomei uma decisão. Agora, eu ouvi do Bolsonaro que ele teria Sérgio Moro como ministro. O que ele fez com o Sérgio Moro? Defenestrou, demitiu o Sérgio Moro e hoje ainda intimida o Sérgio Moro. O Sérgio nem está vivendo mais no Brasil, está vivendo em Washington, nos Estados Unidos. Eu vou fazer um programa liberal, vou desestatizar, privatizar. O que privatizou? E a TV? Nada. A TV Lula, Brasil, sei lá como é que ele chama. chamava de TV Lula, né? Lembra? Continua, tá lá. Vou acabar, vou ter... Que é um absurdo, tá lá. Cheio de gente fazendo o quê? Só exaltando. Bolsonaro é o máximo, Bolsonaro é um gênio, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é aquilo. O dia inteiro deve ter lá 400, 500 pessoas ganhando salário de dinheiro público para ficar exaltando a figura do Bolsonaro.
não cumpriu com nada, ainda agrediu o meio ambiente, colocou fogo em parte da Amazônia, um absurdo completo. Em 2 meses de governo Bolsonaro, eu disse, mas que erro que nós cometemos, eu inclusive. E eu não tenho compromisso com erro, Rogério. Eu errei ao votar em Jair Bolsonaro, como milhões de outras pessoas também erraram, porque acreditaram que ele poderia simbolizar o anti-Lula e um governo liberal, um governo pró-Lava Jato, pró a justiça, sem corrupção, etc. Olha aí a CPI do dólar. Não, pode comprar. Compra a vacina, mas lembra que tem $1 para mim e eu vou dividir esse dólar com outros, mas pode comprar. Faz rachadinha, uma boa. Né? 01, 02, 03, pode fazer rachadinha, porque o pai do 01, do 02, do 03 fez rachadinha e ensinou os filhos a fazerem rachadinha. Olha onde é que a gente foi parar. Então, nem Lula, nem Bolsonaro, nem horror, nem terror. Eu não quero ser descortês aqui, nem fazer acusações para ninguém. A justiça fará isso. E a justiça divina também. O meu campo é outro. O meu campo é do Brasil, das pessoas de bem. É possível reunir no Centro Democrático pessoas de bem e colocar o Brasil numa posição que gere emprego, gere oportunidade, atenda aos mais pobres, tire essa diferença colossal entre os mais ricos e os mais pobres. E para isso, você não precisa criar vulnerabilidade para os mais ricos, cria oportunidade para os mais pobres.